De volta com o Todo Dia Cidades, muito obrigado pela sua companhia. Peço mais uma vez aqui doadores de sangue para a senhora Leonete Batista Ferreira. Necessita de sangue O positivo, O negativo. O negativo é o sangue universal. O Hemocentro do Hospital Municipal atende de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã. Faça a doação para a senhora Leonete Batista Ferreira. E a comunidade de São José, que é ligada à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do bairro Cidade Jardim, terá uma missa, está começando os trabalhos efetivamente agora às 9h30 da manhã do próximo domingo. Fica na Rua dos Cravos com Rua Hugo Castelli, ali no São José, né? Entre a Cidade Jardim e o Parque Novo Mundo, bem perto da Avenida Silos. Todos estão convidados. Estou recebendo aqui dois jovens que representam o movimento Pula Catraca aqui da cidade americana, o Denis Carvalho e a Thalita Camargo. Eles estiveram na semana passada em Brasília, onde houve um confronto, não sei se eles vão colocar como confronto, né, entre membros do MST, de outros movimentos, e a polícia lá de Brasília, que gerou muita confusão. Ô Denis, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. Boa noite, Keller, boa noite todo mundo que está em casa assistindo o programa, é um prazer estar aqui de novo. E realmente foi um incidente lamentável, porque como toda semana de várias palestras, várias plenárias dentro do Congresso do MST, do 6º Congresso Nacional, não estávamos esperando por aquilo e infelizmente aconteceu, né? Thalita, boa noite, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Boa noite, Kelly. Bem, Thalita, vocês foram convidados, como foi essa organização? Por que o movimento Pula Catraca foi até Brasília? Bom, nós fomos convidados pela Regional de Campinas do MST, dos 3 acampamentos principais da região, que foram conosco no ônibus, que é o Milton Santos de Americana, o Elizabeth Teixeira de Limeira, eu de Piracicaba também, o Nelson Mandela. Esses 3 assentamentos, né, acampamento e assentamentos, eles nos convidaram para ir até lá, nós aceitamos de imediato, porque o MST hoje, ele é o movimento social, o maior movimento social da América Latina e a maior luta camponesa do mundo. Então, reconhecido internacionalmente, então em questão de organização mesmo, como nós iniciamos o movimento social aqui em Americana, nós fomos aprender com eles. Entendi. Ô Denis, quando fala em organização, aliás eu acompanho o MST aqui na região desde 96, logo no começo eu pude observar a organização, o Relações Públicas sempre que dava entrevista, um português melhor do que o nosso e tudo mais, bem articulado. Como é a organização do MST que você pôde sentir lá em Brasília? É fantástica. É uma estrutura que eu mesmo não tinha conhecimento, né, de como era toda a filosofia, a ideologia, ainda mais a estrutura. Eu acho que eu posso falar pela Thalita também, ficamos abismados com tudo que eles proporcionaram lá, toda a organização do Congresso, tanto das plenárias, da questão de alimentação, de segurança, da parte de saúde, limpeza, tudo muito bem organizado. Se teve algum incidente, foi coisa muito pequena, sabe? Dando suporte, estrutura para todo mundo, tanto da questão cultural também, teve várias festas, cada barraca separada por região e também por estado, levando produtos que os assentamentos mesmo produziam e mostrando um pouco da cultura de cada estado, as cozinhas também separadas por estado, fazendo suas comidas típicas lá e distribuindo também para todo mundo provar um pouco do cardápio de cada estado. O pessoal de saúde também, com uma estrutura impecável, que até quando eu fui atendido lá no hospital, precisei de algumas coisas que não tinha lá de prontidão, e depois quando fui fazer o remanejamento de curativa, algumas coisas assim, eles já tinham tudo lá de prontidão, é fantástico. Muito bem, nós temos imagens, né, do incidente que aconteceu na quarta-feira da semana passada em Brasília, entre esses representantes do MST e outras entidades e a polícia. Thalita, explica pra gente como aconteceu, como iniciou, você estava perto, estava longe, como aconteceu isso? Bom, o que nós acompanhamos foi o seguinte, a marcha em si, ela foi dividida por delegações, cada delegação por regionais do Brasil, então foi, no caso, os primeiros da marcha Nordeste e Norte, depois o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando o estado de São Paulo chegou,
nós vimos um ônibus que a gente não sabia o que estava acontecendo com esse ônibus lá parado no meio do tumulto. Do tumulto não, da aglomeração de pessoas. Aí nós descobrimos que esse ônibus, ele levava mais ou menos umas 200 cruzes de madeira que seriam colocadas nas praças dos Três Poderes como um manifesto popular em questão das mortes de pessoas que lutaram dentro do MST. Quando a delegação de São Paulo chegou, e aí eu e o Denis estávamos bem próximos disso, os próprios Sem Terras e outras instituições lá localizadas fizeram um cordão de isolamento para que os policiais militares pudessem se retirar dali. Se retirar da frente do ônibus, porque o ônibus estava como se fosse a retaguarda deles. E várias delegações continuaram chegando. E, no entanto, digamos assim, o chefe desse grupo de policiais militares, ele não quis se retirar nesse cordão de isolamento e começou a chegar a tropa de choque. E aí nós tínhamos 17 mil manifestantes e 300 homens, mais ou menos, da tropa de choque de Brasília. E os manifestantes um pouco mais, digamos assim, alvoroçados, eles falaram, nós vamos pegar as nossas cruzes, vamos pegar agora, porque a gente não vai depredar nada, e pegaram as cruzes. Foi aí que os PMs começaram a reagir e houve o confronto entre os manifestantes e a polícia militar. A tropa de choque foi chegando, esses PMs eles foram levados atrás da tropa de choque pelos próprios integrantes da manifestação, que estavam um pouco mais calmos, porque senão eles iriam acabar sofrendo ferimentos graves, como sofreram, e talvez até levasse à morte, porque eram muitas pessoas e só 16 PMs. Então, eu acredito que só ter colocado 16 PMs ali, em volta de 17 mil pessoas, mais ou menos, foi uma questão, digamos assim, errônea por parte da Polícia Militar de Brasília e só depois ter chamado a tropa de choque. Porque se fosse para acontecer algum tipo de confronto, eu acho que eles deveriam ter articulado em si e a própria inteligência da Polícia Militar de Brasília deveria ter contido isso antes de chegar na Praça dos Três Poderes e não deixar chegar lá, deixar as cercas serem derrubadas, né? E depois acontecer toda essa movimentação. Ô Denis, e você acabou sendo ferido, tomou um tiro de borracha, é isso, no olho esquerdo? Exatamente. Eu Dá estava no... aproximar a imagem, né, o Cláudio, por favor. E você lembra? Lembro. Isso tem uma coisa que eu acabei aprendendo com proximidade com colegas da área de medicina e também assistindo até próprios filmes, seriados, assim, se acontece algum trauma, assim, principalmente na cabeça, não apaga, porque de repente pode acontecer alguma coisa pior. E eu tendo epilepsia, tomei 5 pontos. 5 pontos aqui. Eu também tendo epilepsia, eu estava meio preocupado que se de repente eu apagasse, pudesse acontecer alguma coisa pior. Mas por fim, eu estava no cordão de isolamento que a Thalita estava falando. Eu estava entre essas pessoas que estavam tentando acalmar tanto a PM que estava querendo ser um pouco mais agressiva com os manifestantes, tanto quanto o pessoal nosso que estava jogando cruzes, que estava inclusive aceitando nossos próprios companheiros também, que isso eu acredito também que demonstra que o grupo dos manifestantes do MST, junto com os outros grupos que estavam lá, não estavam preparados para um tipo de confronto. Tanto é que a maioria dos manifestantes que foram feridos foram das próprias cruzes que os próprios companheiros jogaram, que estavam lá de trás e acabou acertando o pessoal ali na frente. Então, nesse meio tempo aí, eu e mais algumas pessoas estavam tentando acalmar o pessoal, fizemos um cordão de isolamento quando vimos que a tropa de choque estava chegando, para os 16 PMs que estavam ali, que já estavam feridos também, estavam bastante feridos, tinha inclusive um PM atrás de mim que estava bastante ferido, ele estava meio desnorteado, eu cutuquei ele, perguntando se ele estava bem, ele falou que estava bem. Nisso eles já foram correndo atrás para a tropa de choque, eu pensei, bom, então eles já estão bem. Aí começou a tropa de choque já a atirar e jogar bomba de gás. E nisso, já é hora de ir embora, então o pessoal já está seguro, eu vou embora. Nisso que eu estava correndo, fui uns últimos a sair dali do meio, eu vi no meio das bombas de gás que estavam explodindo, eu vi uma menina que estava parada, gritando, xingando a polícia, pensei, não é hora de ficar parada aí agora, é hora de correr. Fui atrás da menina para puxar ela para ir embora junto, não deu nem tempo de chegar nela. Daí já tomei e caí no chão. E quem prestou socorro a você?
um próprio grupo de assistência ali do MST que estava presente ali junto, já de prontidão, já Você viu muita já gente ali. ferida, Denis? Olha, eu vi gente assim que se feriu de raspão, com cruz, eu vi mais policiais ali feridos também, só que mais gravemente que teve que ir pro hospital, do MST e dos grupos que estavam ali, tivemos 3, eu, mais um rapaz do Pará que tomou com uma porrada de cacetete na cabeça, teve que dar ponto também, e mais uma outra manifestante que uma bomba de gás explodiu perto dela e ela acabou desmaiando. Mas você chegou a ser atendido no hospital em Brasília? Fui pro hospital e lá chegando no hospital de base em Brasília, alguns policiais também foram levados para lá, mas quando eu cheguei, a última pessoa que recebeu um atendimento pronto ali, com a sutura, enfim, com o equipamento ali que era necessário, foi o rapaz que tomou com um cacetete na cabeça, e quando eu fui ser atendido, já não tinha mais estrutura para o atendimento. Fiquei 5 horas lá aguardando, porque não tinha sutura, acredito que é algo básico para fazer um atendimento. Na capital ali. federal, né? Exatamente, e do lado ali do Congresso. Até perguntei para um paramédico, e na Copa, como vai ser? Fala, gente, não faz ideia, mas sabe que vai ser terrível, porque não tem estrutura, não tem uma grande preparação. Eles só me falaram que ali algumas pessoas de outras alas vão ser levadas para alguns outros lugares, mas ali tem uma capacidade para atendimento de 20 pessoas. Acho que não vai ser suficiente, né? Entendi. Ô, Thalita, depois o próprio Gilberto Carvalho, né, que tem status de ministro, né, foi um homem de confiança do Lula também, agora da Dilma, secretário da Casa Civil, secretário-geral da presidência, melhor dizendo, ele admitiu que foi um erro, né, de interpretação do comando da polícia. Isso. O que eu pude observar, até porque quando aconteceu isso com o Denis, eu acabei me perdendo dele e fiquei solta no meio de 17 mil pessoas chorando, porque só me contaram que ele tinha levado uma bala na cabeça, mas não me falaram nem que era de borracha. Então eu fiquei totalmente desesperada. O que aconteceu é que eu vi muitos políticos nesse instante do confronto descendo em meio aos manifestantes e policiais para saber o que estava acontecendo. E o senhor Gilberto Carvalho foi um deles, porque eles sabiam que naquele momento não era a melhor maneira de se portar com os manifestantes que ali estavam, porque eles não queriam de modo algum agredir alguém ou acabar com a estrutura de alguma forma, seja do STF, seja do Palácio, seja de algum tipo de ministério, mas sim apenas levar as cruzes deles e fazerem uma caminhada pacífica. E entregar a carta, né? E entregar a carta de reivindicações. Mas no final das contas eu acho que isso tudo nós temos que levar de uma forma sempre positiva, porque não havia na pauta até então, de tudo que a gente estava acompanhando no Congresso, uma reunião com a Presidente da República, e graças a esse conflito ocorreu essa reunião. O comando da polícia, né, na verdade, Denis, achou que aquele ônibus estava cheio de armas, né? Na verdade, né? Pelo que eu fiquei sabendo, cruzes, né? exatamente, que acharam que eram armas, mas eram as cruzes para fazer essa intervenção. E acredito também que se houvesse já uma intenção de um confronto premeditado por parte do MST, não haveria diálogo ali na frente, não haveria uma tentativa, inclusive, de se fazer um cordão de isolamento. A gente pediu para a PM que estava ali para passar em segurança por ali, porque eram 16 mil pessoas contra outras 16 da PM, que se houvesse realmente um confronto intencional, não sobraria nenhum PM vivo ali, né? Só que para mostrar que realmente não era a intenção, foi feito esse cordão para que eles saíssem em segurança, mas o comandante ali já estava meio agitado, meio nervoso, não quis sair, depois acabou acontecendo tudo o que aconteceu. E acredito mais ainda que como a própria PM depois rebateu uma fala do Gilberto Carvalho dizendo exatamente isso, que foi um erro de comando, que eles estavam ali para zelar sobre o patrimônio público e pelas pessoas, a integridade física das pessoas. Eu não sei como zelar a integridade física das pessoas agredindo as mesmas, né? Não sei como
isso pode funcionar na cabeça de alguém. E também, se houvesse uma intenção realmente de um confronto organizado, a gente já estava reunido desde de domingo ali. Tinha gente do próprio Congresso participando também do Congresso do MST. Então, se houvesse realmente um clima de organização para um confronto ou para alguma ação que fosse hostil, que já viesse antes da marcha e prendido as pessoas que estavam organizando, né? Como disse a Thalita, apesar disso, você achou positivo o encontro, aquela semana toda? Com certeza. Apesar dos pesares, apesar da marca que eu vou levar, como a Thalita falou, a gente acompanhou todo o cronograma do Congresso, apesar de um convite de se fazer da presidenta participar também do Congresso e não era possível num primeiro momento, acabou tendo essa reunião, que era uma entrega de uma carta, mas depois houve a possibilidade de uma reunião. Então acredito que para o grupo foi produtivo, foi positivo. Então eu também tomo no final no resultado como positivo também. Como que você encontrou o Denis lá, Thalita? Eu não encontrei o Denis. Não. O que aconteceu foi que quando existiam, se não me engano, 2 ou 3 trios elétricos que estavam comandando a marcha, com gritos de guerra, hinos deles e etc., que foi muito interessante. E nesse momento, depois do conflito, eu achei impressionante como esses 3 veículos, eles conseguiram retirar 17 mil pessoas dali pacificamente e foram embora em marcha também. E nesse momento, quando eu fiquei sabendo do acidente do Denis, eu simplesmente comecei a chorar, eu não via mais nada na minha frente. A única coisa que eu me lembro muito bem é que uma senhora do MST, eu não me lembro nem a feição dela, nem que estado que era ela pegou na minha mão e ela só falou: eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou rezar junto com você. E ela andou 5 quilômetros comigo de volta ao ginásio. E chegando no ginásio, foi que eu soube que o Denis já estaria sendo atendido no Hospital Base de Brasília e fazendo tomografia e todos os exames necessários. Então aí foi que eu me acalmei. Muito bem. Thalita, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pela sua presença. Igualmente. Tenha um bom final de semana. Obrigada. Denis, foi um prazer revê-lo, né? Melhoras aí, tá melhor já, né? Agora já tem uma camada nova de pele, daqui a pouco tem próximo. Foi prejudicada? Não, depois quando fechou o corte, o sangue não tinha para onde sair, aí foi descendo, ficou as marcas aqui. Tava meio inchado, tava bem inchado, agora tá melhor. Daqui a pouco, semana que vem, tira os pontos e então tá bom. Então pronto. Obrigado, bom final de semana. Obrigado para você também. Conversei com representantes do movimento Pula Catraca aqui da cidade americana, o Denis Carvalho e a Thalita Camargo, que participaram da marcha do MST na cidade de Brasília, capital federal, né? Que estrutura, que beleza, né? Não tinha material para fazer aqui o atendimento ao Denis, isso que tinha 3 feridos, né? Imagine numa Copa do Mundo, se acontecer alguma coisa, realmente é muito complicado.